Bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, hoje tem live sobre tema novo. Estamos começando uma série completamente nova, diferente, assunto para poder, fazer cosquinha em você, né? Mexer aí com as suas estruturas, trazer entendimento, fazer você pensar, fazer você sair do lugar de acomodação, ser melhor, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa que vai começar a querer ser melhor para quem está perto de você. Esse é o nosso objetivo nessa manhã. E você é meio convidado a convidar outra pessoa para esse primeiro dia, onde vamos falar sobre incompatibilidade de gênio. Já vou te explicar o que é isso. Foi de propósito que eu usei esse termo, né? Isso não é um termo científico, nem bem correto de usar, mas é uma expressão que a gente escuta muito, né? Gênio aí tem a ver com personalidade, com a persona, com o estilo, com o jeito de ser de cada um. E a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero trazer alguns pontos de vista aqui para você e te dar algumas dicas, né, de como você consegue administrar melhor, como tomar posição diante dessas situações, porque por vezes é necessário que a gente realmente faça algo, que a gente corra atrás de ajuda, que a gente tome um posicionamento, ok? Então seja bem-vindo para essa live, é muito bom ter você aqui. Eu tô pensando seriamente em passar essa live para mais cedo, tô pensando aí, eu vou abrir uma votação sobre isso, tô pensando como é que eu vou fazer. Mas talvez a gente comece a fazer essa live mais cedo para pegar um público que trabalha e que não conseguiria entrar, né? E não consegue entrar às 9 horas da manhã, tá? Eu acho que eu vou pedir a sua contribuição depois numa caixinha de opinião para você me dizer se você consegue aí participar mais cedo, qual o melhor horário para você. Eu gosto muito da manhã, eu gosto muito desse tempo que a gente tem aqui. Eu acho que amanhã, pelo menos para mim, ela é muito produtiva, de conhecimento, de entendimento. Para tudo que eu faço de manhã, para mim flui melhor, né? Eu falo que o meu melhor está ao acordar, quando o sol sai, quando o sol chega, ali está o meu melhor. Então, eu tô pensando em a gente fazer essa mudança, começar um pouquinho mais cedo. Para quem tá fora do Brasil, fica um pouquinho mais difícil, mas eu sei que mesmo assim, como é só uma vez na semana, né, você consegue entrar, tá bom? Bom dia de novo, né? Bom dia, sempre fica gravado, tá, gente? Nosso conteúdo sempre fica gravado. O que acontece é que às vezes o Instagram derruba, mas demora um tempo para derrubar, não é logo de início. E essas lives de 9 horas, todas elas estão indo para o YouTube. Então, nos próximos 3 dias, no máximo 5 dias, a gente coloca no YouTube para você conseguir compartilhar. Então, esse ano já é a 3ª série que a gente está começando. Gente, muita riqueza. Quem está aqui que participou das 2 primeiras séries, ou de pelo menos uma, Restauração Interior, que a gente falou dos selos. Quem aqui participou da série sobre sofrimento? Bom dia, amiga! Beijo pra você. É verdade, pastora Eri, vocês estão com diferença grande. Eu fico pensando nisso, né? Mas vamos tentar encontrar um meio do caminho. Diz aqui pra mim, quem participou das séries do início do ano? Diz aqui pra quem tá ouvindo você, foi bênção pra sua vida? Tem sido bênção? Você tem podido acrescentar aí na sua história aquilo que você aprendeu? Tá conseguindo ensinar para outras pessoas? Tá? Diz pra mim. Isso que eu quero que vocês entendam. Gente, é muito precioso que a gente tem vivido em todos os momentos que a gente está junto, tanto nos devocionais, né? Neemias, agora Josué. Mas essas lives de terça-feira, elas são lives muito pontuais de conhecimento para tratar áreas da nossa vida, sabe? Eu estava escutando um vídeo hoje pela manhã, meu marido tomando café e eu organizando a marmita do mais velho que ia para trabalhar, e ele estava escutando um vídeo sobre sofrimento. E aí, eu escutando aquela fala sobre sofrimento, de propósito, Deus do sofrimento,
Aí eu brinquei com ele assim, falei assim, é só assistir a série O Sofrimento que a pessoa vai ter todas as perguntas dela respondidas. Claro que não é todas, né? Mas há uma libertação mesmo, exatamente, Dani, como você falou. Por quê? Porque eu sei que antes você não conseguia encaixar muito bem o sofrimento na sua vida. Ficava aquela sensação que ele, né? Aí um luto, uma coisa, e você não sabia como lidar. Quem passou por essa série, fez tudo bonitinho, ouviu tudo direitinho, com certeza está experimentando uma nova maneira de lidar com o sofrimento. É disso que eu quero falar com você nessa manhã, né? Assim, a gente está abrindo aqui, eu tô te dizendo, então não abra mão, sabe? Vai lá, estuda, escuta, pega seu caderno, anota, pega para sua vida, compartilha com alguém, porque às vezes a gente que faz o trabalho aqui, eu confesso que a minha carne, eu sei que é a minha carne, minha natureza humana, né? Ela fica triste, que eu falo, poxa vida, né? Assim, é um conteúdo tão rico, tão importante. E são poucas as pessoas que estão tendo acesso. Às vezes a gente quer ter acesso a coisa, toda a tragédia que posta, todo mundo quer ver, né? Coisa boba, coisa aí de artista, de global, né? Nem o termo mais usado, de gente importante em rede social. Mas coisa que vai fazer diferença na sua vida você não quer, né? Eu não tô brigando não, tá, gente? Essa semana eu tô meio chatinha. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, isso aqui é muito precioso, é muito importante. E a gente precisa dar valor. Aprenda a dar valor na sua cabeça, no seu tempo, quando você elege uma coisa, aquilo que é importante, ok? Mas vamos lá, a gente não vai perder tempo não. A gente vai pro tema de hoje. Nosso tema é incompatibilidade de gênios. Vou falar algumas coisas aqui, vou, né, compartilhar algumas coisas que eu acredito, um pouquinho de psicologia, um pouquinho da palavra, um pouquinho dessa perspectiva da relação familiar. Mas dentro disso, eu quero trabalhar com você a noção de conflito, tá? Todas essas lives, a gente vai tratar nas próximas lives outros temas. A gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre sexo, né? A última live vai ser sexo louco ou pouco, pouco e louco. Porque a gente vive uma realidade de casais que, sim, né? A vida sexual às vezes é um fiasco. Ou é uma coisa suja, uma coisa... E eu não vou aqui pregar para você necessariamente, mas eu quero que você tenha parâmetros para você saber aonde você está pisando. Ok? Não vou dar aula de sexo, não sou sexóloga, nem trabalho com esse tema, nem trabalho com casal, mas eu entendi que a gente precisa falar desses assuntos. E por quê? Porque eu vejo que as pessoas não têm noção. Às vezes você está convivendo com um cara que é pedófilo, seu marido é um pedófilo. Flávia, pelo amor de Deus, o que você está falando? Sim, os comportamentos dele, sabe? Ele faz coisas que você já podia ter percebido. E muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber, de discernir, né? Então, nessas lives a gente quer trazer questões assim para mexer mesmo. A gente vai dar uma sacudida, né? E em nome de Jesus, que muita fruta podre caia, né? E que muita coisa que precisa de ser restaurada seja restaurada também, tá? É para realmente colocar luz nos cômodos da nossa vida. Essa série de março. A gente vai colocar luz nos cômodos da nossa vida. E a primeira perspectiva que eu quero trazer para você... Gente, vocês estão aí comigo? Diz aí. Oi, oi. Tô sim. Amém, amém. É puxar até um ganchinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Laila. Ainda não é o tema, mas eu tô me preparando para esse tema. Mais à frente, esse ano, eu vou tratar situações de abuso, tá? Mas a gente vai... Hoje, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra você é sobre conflito, tá? E quando a gente trabalhou no mês passado o sofrimento, a gente viu que a realidade na vida terrena é uma realidade onde a gente vai viver, vai lidar com conflito. Né? Conflito não é uma coisa para pegar a gente de surpresa, não é algo pra gente ficar assim, ah, meu Deus, minha vida acabou, só sou eu que vivo isso,
né? O conflito existe, é uma realidade na vida terrena. Mesmo às vezes um casal super bacana, uma família, um pai, um filho, um pai, né? Super joia, eles vão ter conflito. A vida na Terra é um lugar onde os conflitos eles surgem, né? E eles surgem e nossa intenção a partir desta live não é que você destrua o que sobrou, mas que você possa inclusive reconstruir, que você tenha ferramentas para trabalhar na reconstrução daquilo que está diante de você. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você nessa manhã é que conflito existe e não é nem para você super valorizar, achar que é só na sua casa, sabe? E nem o outro extremo, você achar que é normal, que viver um ambiente familiar, uma vida coletiva, debaixo de conflito o tempo inteiro, que isso é uma coisa normal, que isso é saudável, que você precisa estar neste lugar. Sabe? Que você precisa habitar num ambiente familiar, em relacionamento conjugal, né? Em relacionamento com filhos, em relacionamento com pai e mãe, que seja desse tipo, ok? Então a primeira coisa que eu quero trazer nessa manhã é isso. Os conflitos, eles são reais, eles existem, mas eles têm uma missão: fazer você crescer, melhorar a relação. Um conflito, ele vem, lembra, baseado no que a gente estudou na série passada sobre o sofrimento, e ele vem apontar alguma coisa, e a minha missão é conseguir enxergar o que ele aponta e resolver, né? Não é para você habitar no conflito, nem para você se desesperar com o conflito, mas é para você perceber aquilo que o conflito denuncia, ok? Então entenda isso, o conflito denuncia algo e eu preciso conseguir fazer a leitura dessa denúncia. Né? O que esse conflito está denunciando? Sabe? Com essas duas perspectivas, nem do meu Deus é o final, nem do isso é normal, porque nenhuma coisa nem outra, né? O conflito ele tá ali para mobilizar você, para solucionar, para melhorar, para ir para frente, ok? Por quê? Porque, gente, é muito ruim você viver um ambiente onde normaliza-se o conflito. Sabe? Onde normaliza-se aquela qualidade ruim, né? A gente vai falar isso em todas as lives. É normal que essa vida financeira tá assim, é normal que esse marido não fale com o sogro, com a sogra. Não é bem por aí. Não é esse o propósito para nós. Né? Todas as vezes que um conflito ele fica na nossa vida e ele não cumpre o propósito de corrigir a denúncia, vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá fazendo sentido? O que acaba acontecendo? Várias pessoas saem adoecidas. Principalmente a geração que está em formação naquele ambiente. Por quê? Porque você está marcando a construção mental, né? As estruturas mentais, os esquemas mentais estão sendo construídos a partir daquela lógica. Então, tô aqui já indo embora. Vem aqui comigo e vamos lá, tá? Anota o que você quiser anotar, senão depois só escuta, depois você anota, ouvindo de novo. Mas perceba, entenda, colhe o que é pra você, tá bom? O que acaba acontecendo? A gente só vai perceber o dano daquela família, o dano daquele ambiente conflituoso lá na frente. Quando a gente vê essa menina na hora de escolher um relacionamento, provavelmente escolher algo que encaixe perfeitamente dentro daquele esquema mental que ela construiu. Então, às vezes um esquema, entenda, não estou reduzindo a isso, mas às vezes um esquema de violência, aquela violência velada, sabe? Que há maltrato velado, ninguém aumenta o tom de voz, mas a vida inteira assim, vai fazer dessa menina alguém que vai se identificar com algo semelhante. Ou, ao contrário, que não vai aceitar uma fala um pouquinho mais alta, porque quando ela escuta, o cérebro dela já lê perigo, 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 perigo. E aí, enfim, de acordo com quem ela é, ou ela agride para fora, ou ela agride para dentro. Então, nós precisamos entender que os conflitos, eles são sim reais, eles acontecem, a gente não precisa entrar em pânico por causa deles, mas eles são uma denúncia, tá? Entenda isso, conflitos são uma denúncia, eles denunciam algo e eu preciso buscar, compreender, resolver, tratar o que essa denúncia está mostrando para mim, ok?
Tudo bem, gente, para vocês? Escreva aí denúncia. Escreva aí denúncia. Conflitos são uma denúncia. Quando o conflito aparece, ele é uma denúncia. O que é denunciar? É falar, avisar, alertar. É colocar a boca no trombone que tem coisas que precisam ser resolvidas, que não estão bacanas, que tem alguém sofrendo, que tem alguém que vai ficar mais desregulado se aquilo que está por trás continuar, perpetuar. Ok, gente? Tá fazendo sentido isso para vocês? Que vocês estão ouvindo aí nessa manhã? Ok. Então vamos lá. Já entendi que o conflito apareceu, eu preciso tomar uma providência sobre ele, tá? Eu preciso me posicionar, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso fazer uma leitura. Hoje, em especial, eu quero falar de um tipo de conflito, que é a incompatibilidade. Esse é um termo usado, né? Incompatibilidade de gênios. Na verdade, a gente está falando aqui, vou traduzir isso, é como se você estivesse falando de uma dificuldade, né, de uma diferença significativa entre personalidades. Então você tem duas pessoas ou, né, mais. Aqui cabe você pensar no homem e na mulher, no casal, mas também cabe você pensar no filho. Às vezes essa incompatibilidade, essa diferença tão gritante, sabe? Ela vai muitas vezes se manifestar na relação de um pai com um filho, né? Eles são muito diferentes, eles são pessoas que têm que a gente chama de uma incompatibilidade, eles têm características muito diferentes. E você precisa fazer essa leitura, isso às vezes no seu ambiente familiar, às vezes entre irmãos. Se você é mãe, se você é pai, tenha essa atenção, né? Às vezes você vai ser uma pessoa cirúrgica para proteger a relação de dois filhos, porque se eles são muito diferentes, às vezes isso torna-se agressor. Porque eu vou caminhar aqui com vocês vão compreender bem o que eu tô querendo falar, tá? Mas vai aqui comigo. Agora, se você quiser, chama mais 5 pessoas para essa live. Vamos ver se a gente consegue aumentar o número de pessoas para serem instruídas nesse tema tão importante nessa manhã. Então, às vezes, essa incompatibilidade é entre você e um filho, é entre você e sua mãe. Você cresceu tendo muita dificuldade de administrar essa mãe, né? De ver essa mãe com muita dificuldade de te administrar. E às vezes você hoje está tão marcada, lembra que eu falei no início, a primeira coisa que eu disse? Às vezes você vem carregando marcas no seu esquema, na sua estrutura mental, na sua identidade, na sua estima, né? Porque você veio desse ambiente de conflito não resolvido. Não era nem esclarecido, porque resolver, gente, nem sempre é mudar aquela realidade. Mas às vezes é você se dar conta que aquilo é daquele jeito por A, B e C, né? Tem um por trás ali. Então, talvez você tá aqui, a situação é essa, você veio de um ambiente onde você percebia muita dificuldade da mãe, do pai com você percebia muita dificuldade sua com a mãe, com o pai, você tem dificuldade com seu marido, você tem dificuldade com um filho em específico, a diferença é tão gritante que aquilo para você é agressor, né? A gente chega a falar de uma incompatibilidade. Então presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Escuta aqui, nós estamos catando tudo que a gente já aprendeu esse ano no tema de restauração interior. Se eu tenho dificuldade, se a diferença ela é muito gritante, né? Ela, inclusive, ela abre uma denúncia, né? Ela cria um conflito, ela abre uma denúncia. Qual é o movimento emocional que o meu cérebro vai fazer? Gente, todas as vezes que algo é perigoso, nocivo, lembra da dor? Interpretado como nocivo, o sentimento, a emoção que vai vir junto são emoções desagradáveis. É o afastamento, sabe? É a confusão, né? É aquilo que faz eu repulsar. Se eu não tenho prazer em algo, eu não quero estar naquele lugar. Escute o que eu estou falando para você nesta manhã. Porque o fato de você saber isso não significa que você não vai estar. Então você vai mandar seu filho sair de casa, ou vai sair de casa. Não é isso. Mas você precisa entender o que acontece. Até lembra que a gente aprendeu para você aceitar que aquilo está acontecendo e depois tomar uma providência sobre.
Então é muito importante você entender, se há uma incompatibilidade, uma diferença muito grande, esse vai ser um lugar de desprazer, esse vai ser um lugar de denúncia, esse vai ser um lugar de conflito, e tudo que envolve isso tem a ver automaticamente com eu não querer estar ali, né? Eu não tenho prazer naquilo ali, as memórias que eu tenho com aquilo ali, elas são memórias que elas me fazem sofrer. E quem quer estar no desprazer, gente? Ninguém. A gente quer estar no prazer, a gente quer estar naquela relação com aquele filho, com aquela filha, com aquela esposa, com aquele esposo, que te acolhe, que te entende, que combina com você. Tudo bem, gente? Conversa aí comigo. Tem alguém ouvindo algo aí nessa manhã para a sua própria vida? Diz para mim se você está ouvindo. Então, a primeira coisa, segunda já aqui, né? Que já falei para você sobre ser natural você ter dificuldade e ter desprazer naquela relação, gerar repulsa naquela relação. Mas a primeira reflexão que eu quero que você faça, tá? A primeira reflexão que eu quero que você faça, a partir de hoje, como um mapa mesmo para você seguir, tá? Essa diferença, ela é uma diferença que tem a ver com um perfil diferente? Por quê? Porque talvez a gente tenha uma série aí do ano passado que a gente estudou os 4 perfis do DISC, né? Dominante, influente, estável e cautela. Depois você vai lá e pega. Mas a primeira questão que eu quero que você avalie é, essa diferença, ela é uma diferença de perfil. Então, por exemplo, o seu marido é aquela pessoa às vezes dura, porque ele é uma pessoa de resultado. Ele é um cara de meta. E às vezes isso magoa você, porque você é uma pessoa sensível, você é uma cautelosa, você é do detalhe, sabe? Você é aquela pessoa de detalhe. Aí quando ele fala muito brusco, não valorizando aquilo que você fez, demorou para fazer, mas fez com todo carinho. Esse conflito, essa diferença é uma diferença baseada no perfil. Porque isso aqui é importante você compreender, tá? Escute o que eu tô falando. Ou é uma incompatibilidade que tem a ver com caráter. Entendeu o que eu tô te falando nessa manhã? Porque são coisas diferentes. Se você, a diferença, ela tem a ver com o jeito de ser da pessoa ou tem a ver com o caráter da pessoa. Então, vou te dar um exemplo aqui. Já te dei do jeito de ser, do perfil. Agora, eu vou te dar do caráter, né? Você é uma pessoa que faz tudo de maneira correta. Você gosta de ser responsável com suas contas, não gosta de omitir, de sonegar, de fazer. E seu companheiro ou um filho seu é aquela pessoa que quer fazer cambalacho para tudo. Resolve a vida dela debaixo de mau caráter. É mentiroso, é leviano, trai. São duas coisas diferentes. E particularmente, quando eu falo de perfil, não é que uma coisa é melhor ou pior que a outra, né? Mas eu tô falando de duas coisas diferentes. Eu tô falando de algo que tem a ver com o comportamento da pessoa. O tratamento para isso é um. E a outra coisa é o caráter da pessoa. O tratamento para isso, o remédio para isso é outro. Sempre, gente, eu não consigo mudar o outro. A gente já vai falar sobre isso aqui, passo a passo. Mas eu preciso entender. Isso te ajuda a organizar. Ok? Particularmente para mim, né? A Laila falou, às vezes você sofre... Para mim fica muito mais fácil entender a diferença quando ela é de perfil. Quando ela é uma diferença de caráter, me faz sofrer mais. Eu, Flávia, quando eu vejo uma falta de caráter, sabe? É uma falta de uma estrutura, eu falo, meu Deus, isso é muito grave. É mais grave pra mim do que do perfil. Ok, gente? Tudo bem? Então essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer, tá? Segunda pergunta aqui na organização dessa diferença que eu tô chamando de incompatibilidade de diferença. Tá fazendo sentido pra você? Então a primeira é, isso é o perfil do meu marido, isso é o perfil do meu filho, ou isso é o caráter que está sendo revelado ali? São duas coisas diferentes, tá? Segunda, eu estou lidando com algo
na ordem, né, do suportável, né, do aprendido, na verdade, ou estou lidando com algo que é uma doença? Por quê? O que eu observo hoje, gente? Muita gente não tem noção que vive com pessoas doentes ou que é uma pessoa doente. E o que é a diferença, né? Muitas vezes não é nem só de origem, porque a doença, muitas vezes, ela vem com a genética, ela vem na biologia, mas ela é o tanto que aquilo manifesta. Por exemplo, quando eu falo de doença de ansiedade, eu estou falando de um padrão que se transformou em intensidade, em prejuízo, em frequência, maior do que quando eu só tenho ali uma sensação que vem e passa. Mesma coisa com relação aos pontos de diferença. Então, essa pessoa que vive com você, ela tem uma dificuldade, que às vezes ela é uma pessoa muito fechada, né? Às vezes ela é uma pessoa que tem uma explosão, ou ela é uma pessoa doente que tem de fato um transtorno. E aí é só você abrir aí o diagnóstico DSM-5 que você vai ver vários. Tem transtorno de humor, transtorno de personalidade, né? Vários transtornos que a gente vai entrar nisso aqui. Estudando para falar para vocês, eu até pensei, gente, vale a pena ensinar sobre isso, né? Às vezes você vive com uma pessoa narcisa, né? A pessoa que só enxerga ela, o mundo dela, e isso passou de uma coisa, eu vou chamar de tolerável, não sei se é a expressão que você pode interpretar errado, mas passou de uma coisa esperada, sabe? Que vai uma hora e daqui a pouco a pessoa volta ao normal. Não, ela é doente. Então você vive com uma pessoa doente, ou você é essa pessoa doente, né? E que, portanto, precisa ser tratada, às vezes com medicamento. Flávio, o que me ajuda a perceber, né, se isso que está no meu filho, e aqui eu quero puxar atenção para algo, já vou falar sobre isso, porque o que acontece? Às vezes você não tem noção, e aí você acha que só ficar conversando vai resolver. Ah, você vai falar e tal, não vai resolver. Se você está lidando com um quadro de adoecimento, você vai precisar de tratamento. Tá? Você vai fazer tudo que uma pessoa fiel faz, vai orar, né? Vai amar, vai cuidar, mas você precisa tratar. Às vezes esse marido, esse filho, você vai precisar de entrar numa terapia, vai precisar tomar um remédio. Por exemplo, se você vive com uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade, provavelmente você vai precisar que essa pessoa entre no medicamento para reposição de lítio. Né? Não estou falando que é uma coisa que você vai mandar fazer, mas você tem que buscar ajuda para isso. Gente, vocês estão me entendendo aqui? Por que eu estou falando isso para você? Porque eu vejo as pessoas muito na ignorância do sofrimento. Flávio, o que é ignorância? Você está lá, você está vivendo aquela realidade há anos da sua vida e você trata aquilo como se amanhã vai melhorar. Né? E se é uma doença, gente, precisa ser tratado, melhora com tratamento, ou um milagre, que Deus eu creio que pode fazer, né? Ele faz, ou tratamento. E se você está falando de um filho, aqui eu quero chamar a sua atenção marcadamente para isso, porque às vezes o marido, você não consegue às vezes fazê-lo ir, aí você vai precisar de uma pessoa de fora, muita oração, né? Gente te ajudando, para convencer que essa pessoa que ela precisa se tratar, que o que ela faz não é uma coisa normal, passou, né, daquele limite, tá? Outra coisa do que eu tô falando aqui do filho, o filho é a sua chance de consertar. Por quê? Porque lá na frente, se você não consertar, esse filho, ele vai trazer problema, e problema grande para você. Então aqui eu quero fazer um alerta, colocar uma sirene bem grande, vermelha, com um barulho girando bem grande na sua mente, tá? Pra quê? Pra que você preste atenção ao seu redor. Melhor ser exagerada do que ser omissa e omisso. O que você quer dizer com isso, Flávia? Você vê o comportamento do seu filho sempre irado, sempre irado, sempre irado, ninguém consegue controlar, né? Ah, mas aí toda hora é uma desculpa, que a gente dá mesmo. Né? E outra, a gente não sabe o que fazer, sabe? Eu tô falando isso porque a gente não sabe mesmo o que fazer. E o que acaba acontecendo? Esse menino vai crescendo, aí você vai perdendo influência sobre ele, você não consegue mais fazer com que ele
aceite um tratamento, aceite uma terapia. Às vezes, porque tem situações que precisa, aceite um tratamento químico, tá? E eu tô falando aqui de humor, mas também muitas vezes um transtorno de neurodesenvolvimento. Você tem às vezes um marido autista que você não sabe, alguém com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, impactando a vida da pessoa. Às vezes a pessoa, não é que a pessoa é uma pessoa que ela tá fazendo aquilo de maldade, ela funciona, né, daquele jeito. Biologicamente, gente, o que vocês estão ouvindo nessa manhã é muito importante, tá? É muito importante. Eu não consigo mensurar o valor do que vocês estão ouvindo nessa manhã, de libertar relacionamentos e situações. Porque muitas vezes eu escuto pais que me chamam e falam coisa, eu vou só escutando. Quando chega no final eu falo, gente, isso aí você precisa de uma ajuda profissional. Provavelmente, primeira coisa que você tem que saber é se isso que seu filho está vivendo é só uma fase ou se isso é uma coisa que persiste durante uma vida. E que a gente está falando de, nesse caso, algo que é um adoecimento. Ok? Flávia, você está falando isso pra gente ficar apavorada? Não, mas eu quero acender a lâmpada, ligar a sirene, para que você tome providências. Tá? Ah, aquela mãe ciumenta, aquela mãe descompensada, aquele pai descompensado que tranca os filhos dentro de casa, que tranca o marido a mulher dentro de casa, né? Não consegue administrar tudo que o filho faz, a filha faz, tem aquele escândalo, aquela confusão. Não pode o menino discordar isso aqui de você, que você faz aquela confusão, sempre assim. Gente, isso é muito importante, muito sério. Você está construindo pessoas, você está montando estruturas mentais com o seu padrão. E esse seu padrão pode ser algo que você trouxe biologicamente e que precisa de ser tratado, mesmo que não biologicamente. Se você aprendeu, que é uma outra coisa para você pensar, né? Heranças que você trouxe dos seus pais, coloca aí. Então a primeira que eu falei, diferença entre perfil e caráter. Segunda, entre o que é uma coisa que acontece, que não é legal, né? Um conflito que vem da diferença, mas que é uma coisa suportável, e outra que é constante, que é uma doença. A pessoa que está vivendo com você ou você é uma pessoa adoecida. Segundo, terceiro, a história, né? Às vezes você está falando de algo que foi aprendido e que você precisa fazer essa leitura, sabe? Porque às vezes, por que eu falei essa questão da história? Porque quando você olha biologicamente também, olha para a família, olha para pai, começa a me contar a história. Não, porque o menino faz assim, e aí ele tá desse jeito sempre. Aí eu pergunto assim, minhas duas perguntas são: desde quando ele faz assim? Aí a pessoa me fala, realmente, desde pequeno ele faz assim. Pra mim já tá falando uma informação importante. Segunda, a minha segunda pergunta é: tem alguém na família que parece com isso? Porque, gente, é assim, olha a árvore, né? Às vezes você tem um avô, vai ter uma mãe, um pai que tem algo semelhante, ok? Então você precisa entender. Eu não consigo aprofundar isso aqui, né? É isso aí, gente. É muita coisa. Eu não quero, nessas lives eu não quero gerar confusão, mas eu quero abrir os seus olhos para que você se posicione diante dessas situações, tá? Então, sim, Ana, com certeza que sim. Mas quando a gente fala, né, de uma doença, eu falo que a doença, da mesma maneira que o perfil, eu tenho mais de misericórdia, sabe? Não é porque eu tenho que ter mais ou menos. Mas você está falando de uma coisa que a pessoa sozinha ela não vai mudar. Não é só uma questão de consciência, sabe? Ela tem um motor interno ali e que ela precisa de uma ajuda a mais quando a gente fala de um adoecimento. E a quarta coisa que eu quero falar aqui é outra coisa que você precisa prestar atenção. Nesse conflito com relação à diferença entre essas pessoas da família, eu estou lidando com uma discordância, tipo, você discorda do marido, ele discorda de você, ok, aquilo às vezes cria um climinha,
ou eu já passei da linha da discordância e eu entrei em atos de agressão. Isso é uma outra coisa. Eu vejo muita dificuldade das pessoas, até porque elas já são geradas em ambientes assim. Provavelmente já vieram de ambientes familiares onde era comum isso. Então, às vezes, ela não consegue entender o limite entre o que é uma discordância, às vezes gera um grande mal-estar, né, e tudo, e aquilo que passa a ser uma agressão, tá? Vou te explicar aqui sobre isso. Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Fala aqui comigo. É muito comum a gente ver pessoas que vivem conflitos familiares, onde elas estão debaixo de situações de abuso emocional, psicológico, físico, sexual, né? E elas não conseguem entender que aquilo ali é uma agressão. Então, por exemplo, o seu marido ou você, mãe, ficar sem falar com o seu filho 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, para poder puni-lo por conta de uma diferença, uma coisa que você não gostou que ele fez, isso é uma agressão psicológica, ok? Não acha que isso é normal. Se ninguém nunca deu nome, hoje você tá ouvindo o nome. Ah, mas lá em casa é comum. Toda vez que eu brigo, eu fico sem ver meu marido, eu vou para um quarto, ele vai para outro, e a gente fica ali, sei lá, semanas, ele não fala comigo, né? E, ok? Vamos lá? Vamos entender isso, tá? Outra coisa que ele fica muito nervoso. Ela fica muito nervosa. E deixa eu te falar uma coisa, não é só ele não, tá? Porque os estudos mostram que existe um alto índice de homens que sofrem situação de abuso emocional. Significativo abuso físico, agressão física, tá? Então, exatamente, né? Essa confrontação, e fala, e briga, e não sei o quê. Uma meia dúzia de palavras, não é palavrão, mas são palavras que denigrem, que machucam, que ferem, que desqualificam. Gente, isso é agressão para um filho, isso é agressão para um marido, isso é agressão para uma esposa, ok? Para um pai e para uma mãe. Você não pode achar isso... deixa eu falar uma coisa aqui. Isso é crime, tá? Se alguém quiser fazer uma denúncia, você pode ser preso, ou a pessoa que vive com você ser preso, porque isso é crime. Você não tem o direito de usar as palavras que você quer, a hora que você quer, seu filho adolescente também. Então você tem que ter entendimento. O que é um conflito, uma discordância, uma coisa. Eu sei que nessa hora tem gente que está se contorcendo, né? Contorcendo grandemente com essas palavras, porque isso mexe com a gente. Mexe às vezes com a nossa maneira de educar. Porque você está educando do jeito que você aprendeu, que você viu, nada a ver, bobeira, esse negócio. Não é bobeira. Você não tem o direito de tratar seus filhos assim. Você precisa e deve corrigi-los. Você precisa e deve mostrar a realidade. Muitas vezes realmente sancionar, proibir certas coisas. Mas tudo isso no ambiente de tranquilidade. Firmeza, quando o assunto exige firmeza, mas de tranquilidade. De palavras que vão gerar vida, crescimento, não que vão destruir. Então isso é muito sério. Flávia, mas é uma bobeira. Agora a gente não pode falar nada. Eu não estou entrando nas questões de que a gente, hoje em dia, de alguns países, você não pode fazer nada com o filho que você vai ser preso, né? Eu sei que existem os exageros por outro lado, mas o que eu quero dizer para você é de um ambiente de vida, de saúde, um ambiente que parece com o céu. Um ambiente que tem limite, mas é um ambiente em amor. Sabe, às vezes as pessoas falam assim pra mim, escuta isso aqui que talvez isso aqui vai falar muito com você. Eu tô tão péssima, tão mal, tô me sentindo tão humilhada. Eu sinto Deus me colocando nessa condição de humilhação e eu falo, gente, eu não consigo imaginar Deus me colocando nessa condição de humilhação. Eu sinto vergonha, eu sinto constrangimento quando eu erro. Eu sinto, mas aquele monte de palavra que destrói você, isso não é de Deus, gente. Nunca foi. Né? A Bíblia diz que tem um acusador e o nome dele é o opositor das nossas almas.
né? Realmente existe um acusador. Ele sim, ele pega uma situação que você errou, uma falha que você tem, e aí você acaba muitas vezes dando essa brecha e tá errado, sentiu a culpa, o constrangimento com o pecado, a dor do pecado, toma atitude e sai dali, ok? Mas não permitir que esse monte de palavra que te acusa, que desqualifica, isso não vem de Deus, gente. Deus não é assim. Pelo contrário, a Bíblia diz que tem ao lado, à destra de Deus, alguém que está velando por nós, com um escrito, segurando um escrito de redenção, dizendo, olha, ela erra mesmo, mas está aqui, ó, por ela, foi por ela, né? Perdoa. É assim que Deus se posiciona. Então preste atenção da atmosfera que você faz, né, na sua vida. Então vamos lá, quarta coisa, a distância entre discordância e agressão. Porque muitas vezes você está vivendo um ambiente de agressão, está sendo agressora, está recebendo agressão e não se dá conta que isso acontece, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com você, algumas vezes, né, o que pode se montar nesses sistemas? O que a gente vai chamar de jogos, sabe? De jogos conflituosos, eu vou usar uma palavra um pouquinho mais conhecida, assim, de hábitos que vão gerar discussões, que vão gerar esses esquemas aí que a gente falou um pouco deles aqui nos exemplos que deu. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tá? Você já está acostumada com a seguinte cena, né? Você errou com alguma coisa, aí seu marido chega em casa e daí ele vai falar com você, aí ele chama sua atenção, aí ele fala assim, olha, não foi legal isso que você fez, eu não gostei dessa maneira. Aí quando ele vai chamar sua atenção, é o gatilho, aí ele, claro que é. Gritar também é agressão. Tô pegando todo mundo aqui, né? Gritar é agressão. Você, claro, eu não tô dizendo, gente, um dia na sua vida você deu um grito e você foi lá, corrigiu aquilo. Agora, viver um ambiente assim, não tô dizendo que não pode acontecer. Claro que pode acontecer, mas viver isso e naturalizar isso, não, tá? Então, voltando aqui pro meu jogo, eu quero te mostrar um tipo de jogo. Existem vários tipos que você pode ter construído aí com as pessoas da sua casa. Aí seu marido comenta com você, na boa, ele chegou pra você e fala assim, olha, essa atitude, amor, que você fez, não achei legal, poxa, você podia ter falado de uma outra maneira, aquela situação lá que você não gostou e tal. Quando ele começa a falar assim com você, você já sobe o tom de voz. Você quer, mas também você faz tudo errado. Aí pega lá uma coisa lá do passado, é aquele dia que você fez aqui, bate a porta e sai. Isso é um jogo, isso é um hábito, tá? Então, o que é um hábito? Um hábito é construído de etapas, né? Quais são as etapas do hábito? Tem uma deixa, a pessoa tem um comportamento habitual e aí vem uma recompensa. São 3 etapas do hábito. Então, qual que é a deixa? O seu marido pontua para você alguma coisa que não foi legal. Chamou sua atenção, um tipo de crítica, uma observação. Observe, ele não fez nada, ele não se exaltou, talvez o que ele está falando tenha um pouco de exagero, né? Mas tem um sentido o que ele está falando, e mesmo que não tivesse, mas é a deixa. Virou um hábito, já é um jogo dessa família. Então, todas as vezes que essa mulher, pode ser que ela aprendeu isso na casa com os pais, vendo a mãe fazer, reagindo aos pais. Muita gente faz isso, né? Você vai comentar uma coisa com ela numa boa, ela começa a gritar, ela bate a porta e ela sai de cena. Então, a deixa é ser chamada a atenção. O hábito é fazer uma confusão despropositada, traz coisa que não tem nada a ver com aquele momento, não consegue analisar o que estão falando com ela. E qual que é a recompensa que ela tem daquela situação, né? Simplesmente desviar a atenção daquilo, não lidar, né? Então, um jogo, a gente tem... Gente, tá entendendo esse negócio do jogo? A gente tem tipos de jogos os mais variados dentro de uma família. E a minha oração nesta live, em nome de Jesus, é para que os seus olhos se abram. Quando o seu filho não te obedece, como é que você reage, né? Quando o seu marido fala uma coisa que você não gosta de ouvir, ou às vezes ele está até errado naquela interpretação,
como é que você reage? Vamos trazer vida, saúde para os nossos relacionamentos. Vamos trazer a saúde, vamos quebrar esses esquemas. Percebe essa deixa. Já programa como você vai fazer quando seu marido vier chamar sua atenção, porque te dói ser chamado a atenção, né? Veio essa herança lá de não sei da onde. Então você vai começar a fazer diferente. Você já vai pré-programar a sua atitude. Quando seu marido começar a falar, você vai sentar, baixar o tom, ouvir. Se naquela hora você não consegue dar uma resposta saudável, você combina com ele e fala assim: amor, eu vou te ouvir e vou pensar sobre o que você está me falando, depois a gente pode conversar, eu posso voltar nesse assunto? Uma estratégia. Por quê? Você vai quebrar isso, esse ciclo que é simplesmente nocivo, é simplesmente destruidor, contamina, é tóxico para essa família, para esses filhos, e o pior, não resolve nada. Porque isso que você fez, essa coisa, esse joguinho, não resolve o conflito. Não resolveu, você não conseguiu olhar para a situação, ponderar com seu marido que ele estava certo ou não, entendeu? Então, existe esse tipo de coisa o tempo inteiro nos nossos ambientes familiares, e a gente precisa perceber que a gente faz isso, né? Ou que o outro faz isso. Trazer luz, se preciso for, desenha isso, os esquemas ali, fica estudando que isso acontece com você. Para quê? Para você quebrar. Por quê? Você precisa entender que boa parte desses conflitos, eles perpassam a comunicação. Você fala, anotei uma frase aqui de Lacan, olha que frase interessante. Você sabe o que disse para uma pessoa, mas você nunca sabe o que a pessoa escutou. Você sabe o que você falou, mas nunca sabe o que a pessoa escutou. Faz sentido? Isso foi uma frase de Lacan. Você sabe o que você falou, mas você não sabe o que a pessoa escutou. Hoje em dia no WhatsApp isso dá pano pra manga nos grupos de família. Por quê? Às vezes você joga uma informação lá, você sabe o que você quis dizer, mas como a pessoa escuta o que você está dizendo, você não sabe. Por essa razão, eu preciso ter cuidado na hora que eu vou comunicar. Eu preciso ter cuidado, né? Considerar quem é que vai me ouvir. Considerar o momento daquela pessoa. Ah, Flávio, mas não tem tempo. Pois é, se a gente não tem tempo para pensar antes, depois a gente vai ter muita coisa para gastar tempo para resolver. Então, nessa manhã, eu quero te dar elementos para você perceber. Às vezes é uma questão de comunicação. Entenda, você é uma pessoa, uma história, uma biologia, uma história familiar, uma herança. Às vezes, certos padrões, até na fala, eles são padrões que para você tá de boa. Para o outro que vem de outro lugar, tem outra cabeça, um outro perfil, ele interpreta diferente. Então você precisa ter cuidado. E quando se fala em grupo, Ana, dobra o seu cuidado, né? Por quê? Porque você tem que pensar quem tá ali, o momento que tá ali. Então você tem que ter cuidado, né? Porque uma vez que você põe para fora, você não consegue chupar a palavra para dentro. Ela já foi, tá? Então cuidado com a comunicação, tá? Cuidado com a comunicação. O outro não é você. Você sabe o que você fala, mas você não sabe o que o outro ouve, né? Se ele é capaz de compreender. Às vezes você vai lidar com situações que poderiam ser muito diferentes se você tivesse mais cuidado. Com isso eu não estou dizendo que você não vai ter conflito, nada disso. Eu estou te mostrando coisas aqui para te ajudar. E para terminar, né? Exatamente, essa é a frase, Paty. E para terminar, eu quero te dar um passo a passo, tá? Aqui para te ajudar nesse processo, tá bom? Bom, primeira coisa, né? Eu até falei lá na igreja da Patrícia sobre esse tema aqui, da diferença, né? Vendo o poder na diferença. Tem um texto em 1 Pedro 4,10 que diz assim, ó: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. A minha diferença, ela não precisa e não deve, e não é o propósito de Deus que ela seja usada de Lacan, tá? A frase de Lacan. Ela não deve ser usada para rixa.
Mas a diferença, ela existe para complementar. Esse é o propósito de Deus, né? A Bíblia diz que nós recebemos da multiforme graça que é dele. Então, em mim há uma porção que não há no meu marido, e nele há outra porção que não há no outro filho. Cada um de nós é uma porção. E a nossa família, quando se junta, todas essas diferenças, elas se juntam para quê, Flávia? Para servir um ao outro. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero te falar é que a diferença, ela existe para servir. A partir de hoje, você precisa mudar seu paradigma. Sua maneira de olhar para a diferença, de achar que você é bom e seu marido é ruim, ou que você é ruim e ele é bom. Porque Deus fez diferente. Nós somos cada um pedacinho das muitas formas de Deus. Juntos nós revelamos Deus na sua completude. Gente, você está entendendo isso aí? Tá? Pra gente caminhar pro fim. Então eu preciso fazer o que com a minha diferença? Servir um ao outro. Servir meu marido, servir minha esposa. Então eu preciso nessa manhã voltar para minha casa, olhando tudo que a gente olhou aqui e pensar que Deus permitiu a diferença para que ela seja complementar. Claro, gente, eu não estou falando aqui de doença, tá? Por isso que a gente fez todo o caminho anterior. Não estou falando aqui de doença. Eu estou falando aqui de algo que você tá no nível do que é administrável, tá bom? Então, primeira coisa importante, olhe para essa diferença com essa característica. Segundo, considere o que o outro traz superior a você. Isso aqui tá no texto, né? E o texto diz que eu preciso olhar para o outro e ver valor. Quando eu considero o outro superior a mim, eu tô dizendo o seguinte: caramba, isso no meu marido é bom, isso na minha esposa, isso no meu filho é bom, tá? Então, segunda coisa aqui é considere o outro superior. Não é para você se desqualificar, para você, mas considere a diferença como superior, o outro como superior. Terceira coisa, honre a diferença do seu marido. Ao invés de selecionar, né, quando eu ministrei esse tema lá na igreja da Pati, eu fiz a seguinte pergunta: quando você escolheu casar com essa pessoa, gente, com certeza tinha alguma coisa boa nela, porque você não é maluco, a não ser que você seja doente, né? Então, ache o que é bom e honre a diferença, ao invés de você desqualificar a diferença. Pega a diferença e honra. Por exemplo, aqui em casa, na minha vida, com meu marido, ele é uma pessoa super engraçada. Às vezes até, a gente estava conversando ontem com a minha cunhada, que também é muito parecida com ele, né? O quanto que é rico pra mim viver com uma pessoa que é boba, né? Boba não é que ele é bobo, mas ele é uma pessoa divertida, ele é uma pessoa leve, né? Por muitos anos eu olhava pra isso como, meu Deus. Mas Deus começou a me mostrar o quanto que eu preciso disso que Ele traz, o quanto que Ele me complementa, o quanto nisso Ele é superior a mim. E daí eu comecei a aprender a honrar a diferença, ver valor nisso. Outra coisa de diferença aqui, que eu posso contar, tem coisa que eu não posso, mas tem coisa que eu posso. Que eu, na hora que eu vou tomar uma decisão, eu sou muito impulsiva. Então eu faço negócios muito mal feitos. Porque eu vou lá, eu olho, faço. Ele não. Ele olha, às vezes eu acho que ele olha demais. Mas ele sempre é muito mais assertivo que eu. Porque ele olha muito. Então ele escolhe as melhores opções, o melhor momento, ok? Então eu preciso honrar a diferença ao invés de desqualificar. Eu preciso valorizar a diferença do meu marido ao invés de desqualificar. Então, primeiro, entenda o valor da diferença, ela vem para complementar. Segunda coisa, considere a pessoa que você tem tanta dificuldade superior a você, no sentido de que ela tem coisas que você não tem. Terceira, honre o que ela traz de diferença, ao invés de desqualificar, tá? Outra coisa que eu quero chamar sua atenção. Quarta, comece por você. Flávia, sempre conflitos, eu percebi tanta coisa aqui que você falou de doença, você falou de caráter e falou de perfil, né? Você falou de herança familiar,
o que você percebeu, comece por você. Nunca queira começar pelo outro, né? É você que começa, é você que começa tomando consciência, é você que começa se posicionando, é você que começa tomando frente das coisas que precisa tomar, fazendo mudanças que precisam ser feitas. Então comece por você. Você é a primeira pessoa que vai começar a mudar essa história, tá? Quarta coisa, né? Eu já falei 3, 4, não, agora é a quinta, né? Entenda que há poder na diferença. Segundo, considere o outro superior a você. Terceiro, honre a diferença da pessoa que vive com você. Quarta coisa, comece por você. Quinta coisa, busque ajuda confiável e especializada, nessa ordem. Porque muitas vezes você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de um conselheiro, você vai precisar de um profissional que vai ajudar você a resolver essa situação. Ok? Gente, mas você não falou em orar. Gente, orar já está subentendido na vida de quem conhece a Deus, né? Então você já colocou aquilo em jejum, já colocou em oração, já está na pauta aí, né? Isso já está na pauta desse alinhamento. Agora, aqui, nessa nosso passo a passo mais natural, vá atrás de ajuda. Não ache que você tem que administrar sozinho, que você vai conseguir sozinho. Que seja um conselheiro, uma pessoa, primeiro, que você confia, segundo, que possa te ajudar para lidar com isso. Gente, normalmente, né, você vai procurar um profissional da área da psicologia, né? Se você é uma pessoa que está vivendo um conflito, é um psicólogo que vai te ajudar. Mas eu começaria, né, por um conselheiro, um amigo muito conhecido, um líder, alguém confiável, para me ajudar a mapear, sabe? E aí entender, às vezes vai precisar de um médico mesmo, um psiquiatra, né? Alguém que consiga acessar. Às vezes quem vai tratar não é nem o psiquiatra, é o cardiologista do teu marido, que vai ter acesso a ele. Então é quase que uma estratégia, sabe, gente? É um esquema, né, que você vai montando aí nesse sentido, tá? Mas o mais importante é você começar a se movimentar, começar por você, tá bom? Sexta coisa para terminar, tome atitudes sábias. E dentro das atitudes sábias, entenda até onde você vai com essa situação. O que eu vou falar agora é muito sério, tá? Mas eu preciso falar isso. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de relacionamentos com pai, com mãe, com filho, com marido, com esposa, né? Às vezes isso extrapola para fora da família, com patrão, que são relacionamentos abusivos, relacionamentos onde você está morrendo, as pessoas estão morrendo, né? E você, né, não está tomando providência. Então você precisa tomar atitudes sábias, mas entenda até onde você vai com essa situação. Às vezes vai ser necessário você realmente dar um corte nessa história, né? Porque tem gente que está correndo perigo de vida, ok? Mas está vivendo debaixo de situação que está correndo. Gente, eu tenho 1 minuto para terminar essa live. Tem gente que está correndo perigo de vida. Tem gente que tem filho sendo abusado debaixo dos seus olhos, abusado emocionalmente, abusado sexualmente, abusado fisicamente. Então, a última coisa que eu quero dizer para você, tome atitudes sábias, mas entenda até onde você vai com essa situação. Porque talvez nessa manhã você veio aqui só para perceber que você precisa de tomar uma atitude. Precisa de tomar uma atitude em relação a isso. Não achar que é normal. Não é normal. Precisa se fazer alguma coisa e às vezes você vai realmente precisar cortar o mal pela raiz. É fácil? Não é. É o propósito, a vontade de Deus? Não é. Não era para ser assim, mas às vezes, né, uma expressão que eu gosto de usar em certas situações, você vai ter que matar certas situações em legítima defesa. Por quê? Porque o contexto que você tá, se você não se proteger, você vai morrer e vai levar meia dúzia morrendo com você. Tá bom? Deus te abençoe. Eu não quero que essa live seja um peso para você, mas que ela abra os seus olhos para que você possa receber do céu estratégia, luz incômodos que vão trazer cura. Nós estamos no ano da restauração interior e Deus quer nos restaurar e Ele vai fazer isso na nossa casa também, tá? Eu nem vou orar com vocês por causa do nosso tempo, mas compartilha com alguém. Semana que vem eu vou falar
sobre, eu acho que sobre dinheiro, não sei, sobre família. Mas você vem aqui que a gente vai falar, tá? Beijo, gente. Deus te abençoe. Tchau.